Entre Conversas está no ar e hoje nós vamos bater um papo sobre a divulgação de imagens íntimas sem consentimento. Fique com a gente! De acordo com a ONG SaferNet, a divulgação de imagens íntimas sem consentimento está no topo do ranking das principais violações contra direitos digitais. Os dados da pesquisa realizada em 2019 mostram que as mulheres são maioria entre as vítimas. No ano de 2020, por exemplo, foram registradas 355 denúncias feitas por elas. Em Maringá, existe uma ONG criada com o intuito de dar suporte a vítimas de disseminação indevida de imagens íntimas. Quem está aqui com a gente para falar sobre a ONG Marias da Internet é a jornalista Rose Leonel. Tudo bem, Rose? Tudo bem, Jade, um prazer. Obrigada pelo convite. Prazer ter você aqui. Rose, eu me referi a você como jornalista, mas além de jornalista, quem criou a ONG, quem fundou a ONG Marias da Internet foi você, né? Sim, eu fui fundadora da ONG, né? Estou como presidente agora, né? E a gente trabalha desde 2013 para defender mulheres, orientar também, dar todo o suporte às vítimas de violência na internet. E para a gente começar esse nosso bate-papo de um assunto que é super sério, eu queria começar te perguntando o que te motivou a criar a ONG Marias da Internet. No final de 2005, eu terminei um relacionamento de 4 anos e em 2006 ele começou a divulgar imagens minhas. Ele não aceitou o término desse relacionamento e ele começou então a divulgar essas imagens íntimas feitas durante o nosso relacionamento. E não foi uma simples divulgação. Ele colocava fotos, ele fazia como se fosse um episódio de uma novela. A primeira foto era com o meu rosto, as outras ele foi pegando coisas de sites de pornografia. Então eram as coisas mais absurdas, assim, coisas fantásticas, coisas que você só vê em cinema, coisas assim que eram de sites de pornografia. Só que como ele colocava a primeira foto com o meu rosto e os outros corpos não apareciam o rosto, né? Então as pessoas já achavam que era eu. Ter em torno de 80% do que tem na rede já foram, né, na época, coisas montadas. E isso me aniquilou totalmente. Eu perdi o meu emprego, eu sofri uma morte civil. Eu não podia mais sair de casa, eu fui quase linchada fisicamente. Eu sofri um linchamento moral. E foi tão terrível que eu quase morri, quase não suportei, porque foram mais de 5 anos de perseguição. Ele colocando fotos, divulgando meu telefone, telefone de casa, telefone celular. Eu troquei várias vezes de celulares. Várias vezes eu cancelei a conta de telefone de casa, mudava, ele descobria. Foi algo assim extremamente terrível, né? E quem não tinha internet, ele tirou cópias em CDs, ele distribuiu esses CDs nos principais condomínios residenciais de Maringá, e ele tirou fotocópia, ele fez xerox e distribuiu no comércio também. Então ele me queimou assim de uma maneira brutal, ele, com requintes de crueldade, sabe? Porque ele mandava também e-mails para o meu ramo de trabalho, que é jornalismo, mandava para Curitiba, São Paulo, e ele começou a hospedar esse material em sites de pornografia, sites e blogs. Ele chegou a me vender no Que Barato, como se fosse eu me vendendo. E ele colocou esse material não só no Brasil, ele colocou na Holanda, na Alemanha, nos Estados Unidos, Portugal e Espanha. Então foi assim, isso que eu fiquei sabendo. Ele disseminou esse material no mundo todo. E eu recebia ligações sem parar, meu telefone não parava mais. Eram pessoas querendo fazer programa,
eram pessoas escarnecendo, eram pessoas querendo saber o que estava acontecendo. Enfim, foi uma avalanche e era um buraco negro que eu ia caindo sem parada, porque aquilo não parava, não parava, e ele me atacando nas redes sociais por anos, foram mais de 5 anos. Então foi Quando infelizmente, um episódio pessoal que tu decidiu criar a ONG para que mulheres não sejam mais vítimas desse tipo de crime, né? Exatamente. Daí, por quê? Quando eu sofri esse crime, eu percebi que não havia uma legislação, não era crime divulgar material íntimo não autorizado, não era crime no Brasil. Os advogados, eu passei com eles, lutei junto com eles, percebi a dificuldade e percebi também que não tinha uma instituição no Brasil, não tinha. Como faltou para mim, gente, uma instituição com informações, profissionais habilitados para me ajudarem, para me acolherem, sabe? Eu fiquei órfã de tudo. E eu pensei, eu preciso criar no Brasil uma lei e uma ONG que possa dar conta dessas mulheres. Foi daí que eu tive a ideia de criar a ONG Marias da Internet, e assim que eu tivesse forças, né, que eu entraria nesse projeto, e foi como aconteceu quando meu ex foi condenado. Eu comecei a trabalhar com a ONG e também já entrei com um projeto de lei na Câmara dos Deputados, né, no Paraná, e aquilo foi aumentando, crescendo, foi para Brasília e se transformou na nossa lei, Lei Rose Leonel 13.772, e alteramos o Código Penal. Hoje é crime divulgar material íntimo não autorizado. Não só divulgar, Rose, mas também fazer vídeos ou imagens íntimas sem consentimento, né? Ainda que você tenha elas para você, para quem fez, na verdade. Então, apesar de no momento em que você sofreu com tudo isso, não ter uma lei, hoje é importante a gente falar que é crime divulgar, não só divulgar, mas divulgar e fazer esse tipo de material, né? Com certeza. Fazer esse tipo de material sem consentimento da pessoa, então fazer, registrar, montar, divulgar, compartilhar. Às vezes as pessoas esquecem que esse compartilhar também é crime. É muito importante saber disso. Que se a pessoa recebe um material e compartilha, ela está incorrendo em crime também. E Rose, falando da ONG, quais são os tipos de suportes que são prestados? Olha, nós trabalhamos com advogados com expertise digital, trabalhamos com peritos, investigadores digitais e psicólogos. Então, nós temos o tripé de profissionais para acolher e orientar essa vítima no âmbito jurídico, né? E também até no digital, na perícia digital. Porque quando você vai entrar com um processo, alguma coisa, você precisa ter as provas. E quem capta essas provas, quem rastreia e pega o rastro do agressor e pega todas as provas é o perito digital. E no caso da mulher ter sido vítima desse tipo de crime, como agir? Qual seria a primeira medida a ser tomada? As mulheres, quando elas sofrem esse tipo de crime, elas querem acabar com a vida delas. Gente, então eu sempre digo, meninas, tenham calma, respirem fundo, vocês não estão sozinhas, né? E a mulher precisa saber que ela vai sobreviver a tudo isso. Tem que entender que isso vai passar. E não apagar o material. Nunca a gente quer apagar aquele material de qualquer jeito, porque aquilo ofende a nossa integridade, a nossa honra, né? A gente quer apagar aquela imagem. A mulher não pode apagar, ela tem que guardar, em pendrives. Se quiser fazer uma ata notarial, ela pode fazer no cartório. É mais importante que grave aquele material, porque se o agressor retirar do ar, ela não tem como entrar na justiça contra ele. Então, que guarde esse material, faça várias cópias em pendrive, CDs, enfim. E mantenha calma, né? Entre em contato conosco. O nosso site é mariasdainternet.org.br e lá a vítima vai ter toda a orientação necessária.
e o suporte para ela passar por esse momento, entendendo que não é o fim da linha, não é o fim da vida dela, que ela vai sobreviver a tudo isso. E que ela, acima de tudo, não é culpada, porque a sociedade vilaniza e culpa esse tipo de vítima. É importante a gente falar que, por mais você falou sobre não apagar, né? E aí é importante a gente falar para essas mulheres que, por mais doloroso que seja nessa situação, eu não consigo imaginar quão doloroso seja, mas é importante não recuar, né, Rose? É importante tentar se manter forte para lutar contra isso e recuperar essa dignidade que essa pessoa, infelizmente, tentou manchar. Ela precisa entender que é um tempo para que ela se recomponha, porque a mulher é reduzida a zero, ela é aniquilada. A mulher é aniquilada, sofre uma morte civil, é queimada viva. E a vítima sofre um processo de exclusão social, entra no processo de marginalização, porque a sociedade marginaliza essa vítima. Porque isso é um tipo de crime de gênero, ele ofende a mulher. Então a mulher precisa entender que isso vai passar, não apagar as provas, enfim, e saber que ela pode sim superar isso. Eu não digo que a dignidade dela tenha sido manchada e que ela vá recuperar, ela nunca perdeu a dignidade dela. Ela Verdade. teve o seu nome e a sua honra denegridos. Então é importante que ela entenda que ela vai passar por isso, vai dar a volta por cima e que ela não perca de vista, né, que ela tem direito, que ela é vítima e deve ser tratada com respeito, e que ela vai em busca dos seus direitos. A mulher precisa ir em busca dos seus direitos, não deve se omitir. Rose, para a gente finalizar, eu quero te parabenizar pelo trabalho realizado na ONG, apesar de toda a luta e de tudo que aconteceu. E quero te pedir mais uma vez para falar as redes sociais e os contatos da ONG para que mulheres possam procurar caso estejam passando por esse tipo de situação. O nosso contato é mariasdainternet.org.br, né? Nós temos o site, nós temos Marias Internet também no Face, Marias da Internet, temos o Instagram também, e nós estamos à disposição de qualquer pedido de ajuda, de palestras para escolas, para locais, enfim, que queiram saber mais sobre tudo isso. Nós somos bastante abertos para levar o nosso trabalho e ajudar a propagar essa bandeira, né, que nós devemos fazer frente a essa violência contra a mulher, a violência digital, que pode ser tão desastrosa, tão nociva quanto a violência física. Até porque deixa marcas para a vida toda. Para toda a vida, e eu digo que é um crime familiar, que toda família vai sofrer, não só a vítima, mas a família vai sofrer também com tudo isso. Muito obrigada, Rose. Obrigada a você. O Entre Conversas fica por aqui e eu vejo você na próxima edição. Tchau!